Sabe aquela sensação de que o mundo conspira contra você? O tempo está ruim, as pessoas não ajudam, as oportunidades simplesmente não aparecem. Se você já se sentiu assim, essa história é para você. Jim Rohn, um grande pensador, costumava dizer algo poderoso. Você não pode mudar as estações, mas pode aprender a semear em cada uma delas. Essa é uma das maiores verdades da vida. Pense bem, nós não controlamos o clima, as crises econômicas ou as atitudes dos outros. Tentar controlar o incontrolável é a receita perfeita para a frustração. Mas existe algo que está sempre em nosso poder. A nossa resposta a tudo isso. Imagine um velho fazendeiro. Na sua região ele era uma lenda. Ano após ano, suas colheitas eram incrivelmente abundantes, enquanto as plantações dos vizinhos sofriam com tempestades, secas e pragas. A fazenda dele parecia um oásis de prosperidade em meio ao caos. Todos se perguntavam: qual é o segredo desse homem? Será que ele tem um pacto com a sorte? Um dia, um jovem, cansado de ver suas próprias tentativas de plantio fracassarem, decidiu procurar o velho sábio. Com o coração cheio de curiosidade e um pouco de inveja, ele perguntou diretamente: Senhor, por favor, me diga, qual é o seu segredo? Como o senhor consegue ter colheitas tão incríveis todos os anos, não importa o que aconteça? O velho fazendeiro abriu um sorriso sereno, daqueles que carregam a sabedoria de uma vida inteira, e respondeu com uma simplicidade desconcertante: Meu jovem, o segredo é muito simples. Eu nunca reclamo do tempo. Em vez disso, eu aprendo o que cada estação quer me ensinar. O rapaz ficou intrigado. Como assim, aprender com as estações? Ele esperava uma técnica secreta de cultivo, um fertilizante mágico, mas a resposta parecia uma filosofia. O fazendeiro pacientemente começou a explicar. Veja bem, disse ele, quando o inverno chega com seu frio cortante e o solo fica duro, eu não amaldiçoo a geada. Eu entendo que é o momento de cuidar da terra, de enriquecê-la com nutrientes, de preparar o solo para o que virá. Eu fortaleço a base. Quando o verão traz um calor escaldante e o sol parece que vai queimar tudo, continuou, eu não reclamo da seca. Eu vejo isso como um teste para as raízes. É a hora de regar com mais profundidade, de garantir que as plantas busquem água mais fundo, tornando-se mais fortes e resilientes. E quando as chuvas vêm com força, ameaçando alagar tudo, eu não me desespero. Eu abro canais para que a água possa fluir, para que ela irrigue a terra sem destruir a plantação. Eu guio o excesso para onde ele é necessário. Ele fez uma pausa, olhou nos olhos do jovem e concluiu. Enquanto os outros agricultores passavam seus dias olhando para o céu e amaldiçoando o tempo, perdendo uma energia preciosa com reclamações, eu estava aqui embaixo com as mãos na terra me adaptando. Eu não luto contra a natureza, eu danço com ela. Naquele momento, uma luz se acendeu na mente do jovem. Ele percebeu que sua vida inteira tinha sido o completo oposto. Ele passava os dias esperando as condições perfeitas para agir. Vou começar meu projeto quando tiver mais dinheiro. Vou buscar um novo emprego quando o mercado melhorar. Vou cuidar da minha saúde quando tiver mais tempo. Ele vivia em uma eterna sala de espera, mas o momento ideal nunca chegava. Sempre havia uma desculpa, uma condição externa que não estava a seu favor. O tempo nunca estava bom o suficiente. A oportunidade parecia sempre estar na esquina seguinte, e ele nunca se sentia pronto. E ali, diante daquele fazendeiro, ele finalmente entendeu a verdade. O sucesso daquele homem não era sorte. Era estratégia. Ele não colhia mais porque tinha um clima favorável. Ele colhia mais porque sabia dançar conforme a música de cada estação. Ele transformava cada desafio em uma oportunidade de fortalecimento. Inspirado por aquela lição, o jovem mudou completamente sua atitude. Ele parou de gastar energia com o que não podia mudar e começou a focar no que estava ao seu alcance.
Quando enfrentava uma dificuldade no trabalho, em vez de reclamar do chefe ou da empresa, ele se perguntava: o que essa situação está tentando me ensinar? Qual habilidade eu preciso desenvolver para superar isso? Quando um relacionamento passava por uma crise, em vez de culpar o outro, ele olhava para dentro e se questionava: onde eu posso melhorar minha comunicação? Como posso ser um parceiro melhor? A cada desafio, ele buscava o aprendizado escondido. A cada inverno em sua vida, ele cuidava do seu solo, sua mente, seu espírito, suas habilidades. Aos poucos, assim como as colheitas do velho fazendeiro, sua vida começou a florescer de uma maneira que ele nunca imaginou ser possível. Essa história é um lembrete poderoso para todos nós. Muitas vezes, ficamos presos no ciclo da reclamação, desejando que a vida fosse mais fácil, mas o segredo do sucesso, da felicidade e da realização não está em ter um clima perfeito. Está em desenvolver um espírito inabalável. Não é a estação que define a sua colheita, mas o preparo, a atitude e a sabedoria de quem a atravessa. A vida, inevitavelmente, terá seus invernos rigorosos, seus verões escaldantes e suas tempestades inesperadas. Isso é um fato. A questão não é se eles virão, mas como nós vamos reagir quando eles chegarem. Cabe a nós proteger a pequena semente da esperança e da determinação, nutrindo-a no escuro, até que a primavera inevitavelmente retorne. Como Jim Rohn também dizia, não deseje que as coisas sejam mais fáceis, deseje que você seja melhor. Essa é a essência da maturidade, da resiliência, da verdadeira força. É a habilidade de florescer, não apesar dos tempos difíceis, mas por causa deles. Então, da próxima vez que você se pegar olhando para o céu e reclamando da tempestade, lembre-se do velho fazendeiro. Abaixe o olhar, coloque as mãos na terra da sua vida e se pergunte: o que esta estação quer me ensinar? Sabe aquela dor de um pai que enterra o filho? É uma dor que não tem nome, porque nenhuma palavra no mundo consegue carregar o peso de um adeus que não deveria ter acontecido. É um silêncio que grita, um vazio que engole tudo, uma ferida que nunca cicatriza, apenas muda de forma. Essa é a história de Antônio, um homem simples, agricultor de mãos calejadas, que viveu o pior pesadelo que um pai pode imaginar. Antônio tinha 40 e poucos anos quando o mundo desabou sobre ele. Seu filho único, Pedro, de apenas 16 anos, cheio de sonhos, de risadas altas, de planos para o futuro, foi levado num acidente de moto, numa estrada de terra que ele mesmo conhecia de cor. Num instante, o menino que corria pelo sítio chamando pai virou apenas lembrança. A casa ficou grande demais, o silêncio ensurdecedor, a cama de Pedro intocada. Nos primeiros meses, Antônio não falava com ninguém. Acordava antes do sol, ia para o campo, trabalhava até o corpo doer mais que a alma, voltava para casa, sentava na varanda e olhava o horizonte sem enxergar nada. A mulher tinha partido anos antes, vítima de uma doença rápida, e agora o filho também. Ele se perguntava em silêncio por que o destino insistia em tirar tudo o que dava sentido à sua vida. Não havia raiva, apenas um cansaço profundo, uma vontade de deitar na terra e não levantar mais. Um dia, caminhando pelo terreno baldio ao lado da casa, aquele pedaço de terra seca que Pedro sempre dizia que um dia ia virar pomar, Antônio pegou uma enxada e cavou um buraco pequeno. Não sabia por quê. Enterrou ali uma semente de ipê que o menino havia guardado no bolso anos antes. Regou com lágrimas que nem percebeu que caíam. No dia seguinte, cavou outro buraco. Plantou outra semente. E assim começou. Dia após dia, Antônio plantava uma árvore. Uma para cada manhã que acordava sem ouvir a voz do filho. Uma para cada noite que o sono não vinha, uma para cada lembrança que doía. Ele não falava sobre isso com ninguém. Era só ele, a enxada, as sementes e a dor que precisava ir para algum lugar.
O terreno foi enchendo de mudas frágeis, ipês, jacarandás, jequitibás, árvores que demoram décadas para crescer, mas que um dia seriam gigantes. Os anos passaram lentos. Antônio envelheceu mais rápido do que o tempo. O cabelo embranqueceu, as costas curvaram, mas ele não parou. A terra que era seca virou um tapete verde. As mudas viraram árvores jovens e algo começou a mudar dentro dele. Quando plantava, ele falava baixinho com Pedro. Contava sobre o dia, sobre o tempo, sobre como o mundo continuava girando mesmo sem ele ali. A dor não sumiu, mas encontrou um lugar para morar. Um lugar que crescia, que dava sombra, que atraía pássaros. Uma década depois, veio a chuva forte que ninguém esperava. A cidade vizinha, construída em área de risco, sofreu com uma enchente devastadora. As águas subiram rápido, levaram casas, carros, sonhos. Mas quando chegaram ao vale onde ficava o sítio de Antônio, algo aconteceu. A floresta que ele plantara sozinho, árvore por árvore, segurou a enxurrada. As raízes profundas frearam a lama. As copas amorteceram o impacto e a vila abaixo foi poupada do pior. As pessoas vieram agradecer. Jornalistas, vizinhos, crianças. Antônio, já idoso, de voz rouca, só dizia: "Não fui eu, foi o Pedro." Ele mostrou o terreno. Agora uma floresta densa, viva, respirando. Contou que cada árvore era uma conversa que ele teve com o filho que partiu cedo demais. E ali, no meio das árvores altas, as pessoas choravam, porque entendiam que o amor de um pai não morre. Ele apenas muda de forma, vira raiz, vira tronco, vira sombra que protege quem nem conhece. Hoje aquela floresta é área de preservação. Crianças fazem trilhas, escolas levam alunos para aprender sobre natureza, sobre perda, sobre resiliência. E Antônio, sentado num banco de madeira que ele mesmo fez, olha as copas balançando ao vento e sorri um sorriso quieto. Ele sabe que o universo não errou, tirou-lhe o filho do colo, mas deu-lhe uma floresta inteira nos braços. Porque às vezes o que parece o maior castigo é o solo onde nasce a maior bênção. A dor que não mata, transforma. E o amor que não encontra mais o corpo do filho, encontra a terra e faz brotar vida onde só havia morte. Se você está passando por uma perda que parece insuportável, respire fundo. Olhe para o que dói. Talvez ali, exatamente ali, esteja a semente de algo maior. Talvez o que foi tirado de você não era o fim, mas o espaço necessário para algo crescer. A vida não é o que acontece com você, mas sim como você reage ao que acontece. É uma ideia poderosa, não é? Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração, disse algo que mudou a forma como entendemos a resiliência humana. Ele disse que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E é nesse espaço que reside o nosso poder de escolher como vamos reagir. Essa escolha, essa pequena pausa, é o que define o nosso destino. É o que transforma a dor em sabedoria, a derrota em crescimento e o que parece ser o fim em um novo começo de superação. Pense nisso por um instante. Quantas vezes você reagiu no impulso, no calor do momento, e depois se arrependeu? Quantas vezes uma palavra dura, uma crítica ou um obstáculo inesperado te tirou do eixo e definiu o seu dia, sua semana, talvez até mais? A verdade é que não podemos controlar o trânsito, o clima, a opinião dos outros ou as perdas que a vida nos impõe. Mas a forma como interpretamos e respondemos a tudo isso, isso é 100% nosso. Para ilustrar essa ideia, quero te contar uma história. Imagine um jovem escultor, cheio de talento e sonhos, trabalhando numa oficina simples. Sua matéria-prima eram pedras que a maioria das pessoas considerava imperfeitas, cheias de rachaduras e veios estranhos. Mas ele tinha uma convicção. Acreditava que dentro de cada bloco bruto,
Por mais defeituoso que parecesse, existia uma forma grandiosa, uma obra de arte esperando apenas para ser libertada pelas mãos certas. Ele trabalhava com paixão, dia após dia, tentando revelar a beleza escondida. Mas o tempo passava e o reconhecimento não vinha. As pessoas olhavam para suas pedras com desdém e ele começou a se sentir invisível, frustrado. O desânimo tomou conta do seu coração. Um dia, exausto, ele jogou as ferramentas no chão e pensou em desistir de tudo. Olhando para as pedras, ele disse a si mesmo: talvez o problema não seja eu. Talvez o problema esteja nessas pedras. Algumas delas simplesmente não servem para nada. Ele estava transferindo sua frustração para o material, culpando o mundo exterior pela sua falta de sucesso. Um velho mestre, que já o observava em silêncio há algum tempo, se aproximou com um olhar sereno. Ele viu a angústia nos olhos do jovem e, com uma voz calma, fez uma pergunta que ecoaria para sempre em sua mente. Meu jovem, você culpa as pedras por não se tornarem belas, ou se culpa por ainda não ter aprendido a revelar a beleza que já existe dentro delas? Aquelas palavras o atingiram como um martelo, mas não para quebrar, e sim para despertar. A pergunta não era uma acusação, mas um convite à reflexão. Naquela noite, em vez de dormir, ele voltou para a oficina e olhou para seus trabalhos inacabados, não mais com frustração, mas com uma nova perspectiva. Ele percebeu que não tinha desistido da arte, mas sim de si mesmo. Tinha parado de acreditar na sua própria capacidade de transformar. Com uma determinação renovada, ele escolheu um bloco de pedra que todos, inclusive ele mesmo, haviam rejeitado. Era o mais problemático de todos, com uma forma irregular e uma cor opaca. As pessoas que passavam pela oficina zombavam, cochichando que ele estava perdendo tempo com uma pedra inútil, que aquilo era lixo. Mas ele não ouvia mais o barulho de fora. Ele estava focado no silêncio da sua criação, no potencial que só ele conseguia enxergar. Passou dias e noites lapidando, esculpindo, polindo. Cada batida do cinzel era um ato de fé. Ele não estava lutando contra a pedra, ele estava dançando com ela, seguindo suas linhas naturais, revelando a forma que ela queria ser. E então, o momento chegou. Quando ele finalmente deu o último toque, o que se revelou foi uma escultura de uma beleza tão extraordinária, tão comovente, que ninguém conseguia acreditar que tinha sido feita daquele material antes desprezado. A luz parecia dançar em suas curvas e a forma parecia respirar vida. O velho mestre voltou, olhou para a obra-prima, depois para o jovem e disse apenas uma coisa: agora você entendeu. Com um sorriso, completou: as pedras não mudam, meu filho. O que muda são as mãos e o olhar de quem acredita. É isso que pode transformar qualquer coisa. Naquele instante, o jovem escultor compreendeu em sua alma o verdadeiro sentido da frase de Viktor Frankl. Ele finalmente percebeu que não podia escolher as pedras que a vida colocava em seu caminho. Algumas seriam lisas e fáceis de trabalhar, outras seriam brutas e cheias de desafios, mas ele sempre poderia decidir o que fazer com elas. Ele poderia vê-las como obstáculos e desistir, ou como oportunidades para criar sua maior obra. Essa lição é simples, mas profundamente poderosa. A vida não é feita dos fatos que nos acontecem, mas sim da história que contamos a nós mesmos sobre esses fatos. É sobre a forma como reagimos a eles. Quando aprendemos a enxergar uma oportunidade onde os outros só veem um obstáculo, a transformação acontece. Quando escolhemos a coragem em vez do medo, a persistência em vez da desistência, nós nos tornamos os escultores da nossa própria existência. Talvez agora mesmo você esteja diante da sua própria pedra bruta. Pode ser um problema no trabalho, o fim de um relacionamento, uma perda dolorosa, uma decepção que te abalou. Pode parecer algo feio, pesado, impossível de transformar.
Mas eu te convido a lembrar da história do jovem escultor. É exatamente nesse material, aparentemente imperfeito, que o seu melhor pode ser esculpido. É nesse desafio que a sua força será revelada. A diferença entre a pessoa que desiste e a que vence não está na ausência de problemas, mas na atitude diante deles. Está na escolha que fazemos naquele espaço entre o estímulo e a resposta. A liberdade mais profunda que nós, seres humanos, possuímos é a de escolher nossa atitude, não importa quais sejam as circunstâncias. Se essa mensagem ressoou com você, se te inspirou de alguma forma, considere compartilhá-la. Talvez alguém que você conheça esteja precisando ouvir que também pode transformar sua pedra bruta em uma obra de arte. Muito obrigado por assistir e por me acompanhar nesta reflexão. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe seu comentário aqui embaixo me contando: qual é a pedra que você está escolhendo transformar hoje? Um grande abraço e até a próxima.